Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Você está assistindo ou ouvindo o Política é S, programa do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Esse e outros programas estão disponíveis nos canais do Século Diário do YouTube, nas plataformas de podcast. Você pode já se inscrever lá para receber em primeira mão as novidades. E, claro, sai também no seculodiario.com.br. Ainda estamos no Instagram, que é @tvséculo. Você pode seguir lá também para saber das novidades. Bom, dando seguimento aí, quase chegando no final da nossa série de entrevistas aqui no Politicast com novos vereadores, né, do campo progressista eleitos do Espírito Santo, estamos recebendo hoje aqui de forma remota, né, à distância, a Renata Alves, eleita pelo PT no município de Alegre, região do Caparaó, Capixaba. Renata, bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham ou que nos acompanharão. É um prazer estar aqui com vocês. Até tentamos, né, Renata, ver se quadrava uma agenda aqui em Vitória, mas muita coisa acontecendo, né, muitos movimentos e você é mais uma professora, né, que está aqui na nossa entrevista, tem vários professores, né, que foram eleitos aí, você vê como a força é muito grande. Queria que você contasse um pouco primeiro da sua trajetória, né, o que que te levou, primeiro a concorrer, né, primeira eleição, primeira que você se candidata, conseguindo, ser eleita, né, no município de interior, as coisas são geralmente ainda mais difíceis, né. Como é que é um pouco da sua trajetória e de onde veio sua decisão de se colocar nessas eleições? Esses dias eu pude participar de um curso para vereadores eleitos e até para os que não estavam, os que já estavam, né, em outros mandatos, que não era o primeiro caso como o meu. E lá foi falado algo que me marcou muito, quando falou assim: "Gente, a candidatura municipal, as eleições municipais, elas são mais difíceis do que concurso público". E aí eu falei: "Gente, eu não tinha pensado por esse prisma", mesmo porque eu sou professora DT, em designação temporária, acabo sempre priorizando os movimentos sociais do que parar para estudar. E a gente sabe que, em função dessa minha escolha, eu me mantenho como professora em designação temporária. Mas a minha trajetória, ela relaciona-se a participar, né, a pertencer a um grupo de família muito unido. A minha família, além de grande, é muito unida, e a gente sempre esteve muito juntos. E a gente sempre, teve algumas pessoas que acabavam tomando frente das ações para que elas acontecessem, e dentre elas eu sempre fui uma dessas pessoas. Desde muito nova, eu sempre gostei de, liderar os movimentos que unissem, a princípio, o grupo familiar. Depois que eu fui para a doutrina espírita, há aproximadamente 30 anos, eu comecei a me envolver no movimento social por via da casa espírita que eu frequento, que é o Amor e Caridade, aqui no município de Alegre, vinculada à Federação Espírita do Espírito Santo e também é nacional. E essa casa aqui em Alegre, ela tem 105 anos, né? Então são 105 anos de muita atuação, e por via dessa casa eu sempre, desenvolvi ações sociais. E na relação de trabalho, eu já tive experiências diferentes. Hoje eu me encontro com 30 anos de trabalho e de recolhimento de INSS, estava a gente fazendo essas contas esses dias com os amigos. E nesses movimentos de mudança, eu tive em espaços diferentes, até que aproximadamente 12 anos atrás, eu, já formada, graduada, resolvi ir para a educação. Então, a educação, ela me estimulou ainda mais essa busca pelo campo político, que eu sempre gostei muito. E eu sou filha do Esmeraldo, que foi um cara que teve uma importância muito grande no município de Alegre na política.
Ele sempre com muita sabedoria política e na área do direito, ele atuou como assessor na Câmara Municipal muitos anos, também foi assessor de deputado. Então, aqui na minha casa a gente sempre respirou muito política, e o meu pai era um homem de muito diálogo, então assim, a gente às vezes ficava discutindo até de madrugada questões políticas do Brasil, e eu me lembro que na época eu era noiva do meu marido, que eu também sou casada há 28 anos, tenho uma filha de 19 anos, e ele às vezes meu noivo ficava bravo, porque ele queria ficar comigo, ver filme, e eu estava conversando com meu pai sobre política. Então a gente gostava muito, né? Meu pai já desencarnou, mas então eu sempre tive essa referência também familiar de política. E por via da educação, eu fui me tornando uma pessoa com duas necessidades, né? Tanto de me aprofundar mais nos estudos, para me manter na profissão com mais qualidade, tanto de perceber a necessidade de trazer pautas que até então eram esvaziadas na escola, né, e eu estou falando de 12 anos atrás, mesmo com as leis que já vigoravam em relação, por exemplo, à introdução da cultura afro-brasileira e indígena, mas da gente ter isso muito esvaziado. Então eu sempre fui uma professora que busquei trazer muito essa pauta nas escolas, com diálogo, com a necessidade da gente entender que o racismo é algo que mata no Brasil. Então essa foi uma das razões também que eu fui me tornando uma pessoa com mais criticidade e me envolvendo cada dia mais em outros movimentos além do amor e caridade, que era por via do assistencialismo. Eu acabei também indo para o movimento de mulheres e pelo movimento negro da região sul. Você chegou a ser presidente do Conselho de Mulheres de Alegre, não é isso? Isso. Depois que eu consegui terminar o mestrado, que eu fiz na UFES de Vitória, e sempre trabalhando, né? A gente nunca conseguiu. Eu trabalho desde os 17 anos, né? E até por isso, né, 30 anos de recolhimento aí, de trabalho, enfim. Então, eu nunca parei de trabalhar para estudar. Eu fiz a graduação aqui em Alegre, na Fafia, fiz a especialização em meio ambiente também aqui em Alegre, na Fafia, e fiz o meu mestrado na UFES de Vitória. Naquela fase, eu estava no IFES, como professora substituta, então eu consegui ter mais liberdade de tempo para eu conseguir um dia de PL, que não necessariamente precisa estar dentro do campus, para eu ir em Vitória fazer as aulas e conseguir fechar o meu mestrado. E o mestrado, que é em História Social das Relações Políticas, ele tem um enfoque na violência contra a mulher, na violência de gênero. Então, a partir do término do meu mestrado em 2018, eu chego em alguns espaços que eu já atuava e começo a dialogar a necessidade da gente ter um movimento de mulheres mais organizados no município. E aí a gente consegue organizar um coletivo feminista chamado Umas pelas Outras. Esse grupo, ele existe, ele é um grupo atuante, são mulheres muito potentes, e por via desse grupo nós percebemos a necessidade de que Alegre também tivesse um conselho municipal dos direitos da mulher. E esse conselho, ele é algo extremamente marcante para a história política do município, porque ele não é um conselho que foi criado em lei partindo do legislativo e executivo, mas a proposta de lei, ela sai do movimento social, e nesse movimento social a gente tem de representação de cidadãos e cidadãs até instituições como o IFES, a UFES Alegre, Sindicato Rural, enfim. Então, esses grupos se unem e busca, né, informações e consegue criar ali uma comissão para produzir um projeto de lei que fosse criar um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, a gente manda esse projeto de lei para o Executivo, dialoga muito com o executivo, da época o prefeito era José Guilherme,
ele envia para o jurídico, o projeto de lei não tem ajustes, ele está extremamente dentro do parâmetro legal nacional, estadual e da Constituição Municipal, do regimento interno, enfim. E isso depois vai para a Câmara de Vereadores e é aprovado de uma forma unânime. É óbvio que nós, enquanto movimento organizado de mulheres, precisamos também dialogar com os vereadores. Na época, nós tínhamos apenas uma vereadora, que era a Silvana, e fomos para a Câmara também no dia da votação para se colocar nesse lugar, e assim que surge o conselho. Então, eu assumo esse conselho no ano de 2021 como presidenta, após a eleição entre as conselheiras, e me afasto na candidatura agora em 4 de julho de 2024. Retorno hoje, hoje a gente, após essa entrevista, nós vamos ter uma reunião do conselho, e aí a gente reassume hoje até 31 de dezembro, vendo que 1º de janeiro há a previsão de posse como vereadora, e o regimento não permite que a vereadora seja conselheira. Então, a gente vai manter uma relação estreita com o conselho, mas não mais como conselheira. Mas até dia 31 de dezembro, nos mantemos como presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alegre. Agora, para quem está acompanhando, especialmente pessoas de outros municípios, né, mas também de Alegre, como é que você explicaria de maneira sintética, assim, você estava falando, né, essa história política de Alegre, como é que você explica, também essa correlação de forças que existe no município, né? Você falou, existe o UFES, inclusive um campus, existe o IFES, existe setores econômicos, né, com seus diversos interesses. Como é que você explica, assim, essa conjuntura política do município? Então, a conjuntura política do município, ela está marcada por um racismo estrutural, né, e também pelo racismo pelo uma segregação e uma exclusão de gênero. Nós temos uma Câmara com poucas mulheres na vereança, nós temos uma Câmara com nenhuma representação de mulher negra, então eu irei assumir esse lugar como a primeira mulher negra como vereadora no município de Alegre. Então esse é um cenário que sempre nos preocupou muito, porque a gente sabe que a exclusão das mulheres na política, ela relaciona-se também ao próprio modelo no qual a sociedade foi sendo elaborada, e aí é desde Brasil Colônia que nós temos um modelo patriarcal. E aí é importante ressaltar que nós podemos ter leis que vai alterando esse cenário, como nós temos, né, e a mais potente delas é a própria Constituição, promulgada em 1988. E de lá nós tivemos uma série de outras leis que viabiliza, né, que nós tenhamos uma política mais igualitária, inclusive há cotas para as mulheres. Mas, entretanto, o cenário de Alegre e a nível nacional ainda não é esse. Nós ainda temos uma exclusão muito grande de mulheres nesse cenário, nós temos ainda mulheres que se colocam nesse lugar apenas para compor chapas, e isso é algo extremamente lamentável, mas a gente sabe que acontece. Então, perceber que nós vivemos num país que ainda tem um índice de feminicídio enorme e uma exclusão da mulher no campo político, ele relaciona-se a uma cultura, né, da misoginia, uma cultura do próprio machismo, a partir de uma estrutura patriarcal. Então, ao entender esse cenário, nós conseguimos dialogar com as pessoas, né, e colocando a importância de ter uma igualdade de gênero na Câmara Municipal de Vereadores de Alegre. E você, a sua campanha falava, a questão dos direitos das mulheres, cultura, meio ambiente, educação, são esses os principais pontos, tem outros? E como você pretende atuar dentro da Câmara, em relação a essas áreas? O que que você acha que pode ser proposto? Então, primeiro eu acredito muito no diálogo, né, eu acredito que inclusive esse lugar que eu cheguei, sendo uma candidata pobre, periférica, professora, mulher negra, sem dinheiro,
porque o dinheiro que eu tive foi unicamente o dinheiro que o partido me concedeu e uma doação de pessoa física, como é previsto na legislação. Então, além de uma vaquinha virtual que também nós fizemos, que foi um valor bem simbólico, mas então é uma candidatura muito transparente, uma candidatura com pouco dinheiro, com poucas influências políticas, porque, inclusive, nós apoiamos o candidato de oposição ao atual prefeito, então nós não tivemos acesso à máquina pública, né, e nenhuma interferência dela ao nosso favor, mas, ao mesmo tempo, a nossa eleição, ela foi traçada a partir de um planejamento elaborado juntamente com o partido que eu faço parte, que é o Partido dos Trabalhadores, e a família e amigos. Então, nós nos unimos para discutir desde o planejamento, né, antes mesmo da pré-candidatura, nós já estávamos elaborando um planejamento político. E nesse planejamento, nós analisamos o cenário de Alegre, né, o que nós tínhamos com o meu nome de pontos positivos, de pontos negativos, como que nós iríamos atuar, principalmente diante da minha realidade, que seria com pouco dinheiro e ainda desempregada. Porque, como eu sou professora em designação temporária, eu não tive o direito de pedir licença do estado onde eu atuava. Eu tive que pedir encerramento de contrato para eu conseguir me candidatar. Então, era um cenário muito complexo, mas, mais uma vez, eu reforço, né, que esse cenário, ele atrela-se às candidaturas do povo negro, né, ele atrela-se às candidaturas das pessoas que vivem numa condição econômica com muito mais luta, como trabalhadora, né? Então, assim, essa é uma realidade que a gente sabia que muitas pessoas, inclusive, nem conseguem acessar esse espaço em função da sua dificuldade financeira, porque você trabalha para sobreviver. E como que você vai abrir mão do trabalho para entrar numa candidatura que você, a princípio, não tem absolutamente nada certo? Mas, de fato, o que nós chegamos à conclusão é que o nosso nome e o nosso trabalho, ele já estava construído na sociedade ao ponto de pleitear por esses votos e esse lugar. Então, a gente vem de 28 anos de ação social em Alegre, a gente vem do movimento de mulheres, a gente vem de mais de 12 anos de professora, de docência, mas uma professora que sempre trabalhou com muita criticidade, com muito diálogo com os alunos e com os demais colegas da escola. Então, a gente não vem de um lugar esvaziado, não era só um nome, né, se colocando nesse lugar, apesar de todas as dificuldades que a gente já estava enfrentando. Então, o cidadão e a cidadã alegrense e aqueles que moram no nosso município, que votam aqui, eles entenderam, né, a necessidade de ter um novo nome, né, porque é a primeira vez que eu me candidato, e de também observar, desde as minhas propostas, que você citou, mas também do meu histórico na sociedade, né, e das minhas propostas, eu sinceramente, eu me mantenho muito positiva, né, eu tenho como a atuação em relação ao direito das mulheres como um ponto principal, elencado a educação, né, elencado também ao meio ambiente, você não chegou a citar, mas também consta lá a questão da saúde e da cultura. E a educação é um ponto fundamental para que a gente consiga entender que o que nos mantém excluso da política, que o que nos mantém num país ainda racista, sexista, transfóbico, gordofóbico, misógino, são as questões culturais. Então, eu posso, no legislativo, pensar em uma série de propostas legais que poderia auxiliar o município nesse sentido. Mas eu acho que o lugar é mais que isso, é mais que propor novas leis que vão atuar nesse sentido, porque nós já temos leis. Nós precisamos, de fato, efetivá-las. E para efetivar algumas ações de políticas públicas, nós precisamos de orçamento. E eu sei também que o orçamento é cargo do Poder Executivo. Mas, como no legislativo, nós temos essa prerrogativa de correr atrás de auxílio de orçamento para o município. Então, eu também vou me colocar nesse lugar,
de correr atrás de orçamentos, para que o município consiga, de fato, executar e transformar o que a gente já tem em leis em ações. Porque nós já temos hoje um cabedal de leis o suficiente para que nós não tenhamos tantas violências e tanta segregação como a gente ainda tem e tantas desigualdades. Então, não é chegar na Câmara com uma cabeça ilusória ou iludida, no aspecto que o vereador tenha que criar uma série de projetos de leis que ele vai resolver o problema do município. Ele precisa sim criar leis, mas mais que isso, ele precisa saber se tem orçamento para que essas pautas sejam colocadas realmente em valia, ou seja, que elas sejam efetivadas. Uhum. E aí você fala da relação com o executivo, né, como você mesma colocou, vocês apoiaram outro candidato, né, o Romário Brasil do PSB, que foi derrotado pelo Nirô do PP, né, reeleito prefeito. Como é que você e o partido enxergam, né, essa atual gestão que vai continuar e como é que você tem, o que que você tem feito, né, nesse sentido dos diálogos, tanto com o prefeito como com outros colegas, né, já que depois das eleições acho que as coisas já vão se configurando aí, né? Então, eu tive uma única conversa com o prefeito, dias depois da eleição, no qual ele me ligou para parabenizar, e naquela ocasião eu, né, cheguei a falar com ele que o fato de eu ser um partido que não o apoiou, e um partido de esquerda, um partido progressista, não significa que eu não vou estar do lado dele no que for, no tocante à melhoria e políticas públicas de qualidade para a comunidade de Alegre. E é óbvio que também num lugar de oposição, eu vou estar sendo sempre fazendo o meu papel, que é também de analisar, né, o que é positivo, o que não é, de acompanhar, como está sendo aplicado, né, o orçamento municipal e os orçamentos que chegam até o município, mas assim, com muito diálogo, né? E eu acredito, e também falei isso com o nosso prefeito eleito, que a oposição ela é necessária para que a gente tenha uma democracia plena. Eu acredito que termos todo mundo no mesmo barco talvez colocaria em xeque a nossa própria democracia. Então, pensar diferente em alguns aspectos, ter propostas ideológicas diferentes, eu não acho negativo, eu acho ao contrário, eu acho muito produtivo para que nós possamos ter uma democracia. É dessa forma que eu entendo democracia. E você enxerga outros, vereadores que possam fazer coro de alguma maneira às suas bandeiras, às lutas que você quer levar para a câmara? Pra câmara? Eu acredito que sim, porque principalmente, Rafael, porque nós temos um histórico de uma depreciação da nossa Câmara Municipal, por N razões, que não vem ao caso aqui eu citá-las, mas nós temos uma Câmara, em alguns aspectos, até desacreditada, tanto que a gente teve pessoas que foram reeleitas, mas nós tivemos também um corpo maior, como dos últimos anos talvez seja o maior, de pessoas novas adentrando na Câmara. Então, nós precisamos entender, a priori, que o legislativo é um poder separado do poder executivo e que a gente precisa fazer políticas naquele espaço que volte, né, com a credibilidade da vereança, que volte com o estímulo da população, enquanto cidadã, acompanhar de mais de perto as sessões da Câmara, e que eles também possam ter alegrias e orgulho por essa Câmara, porque não é esse o cenário que a gente observa hoje, quando a gente roda no município, e eu tive, né, a oportunidade, por via da campanha, de rodar em quase todo os cantos de Alegre, né, e aí a gente percebe que Alegre não é tão pequeno assim como a gente imagina, né, indo em todos os distritos, inclusive, eu fiz questão de ir em todos os distritos, e não só nos distritos, eu fui em algumas outras zonas rurais que estão entre o distrito e a sede, Alegre, assim como andei em todas as ruas do município de Alegre. Então, o que a gente mais ouviu do cidadão e da cidadã foi esse descrédito para com a Câmara. Então, eu acho que
os vereadores que estão assumindo agora, ou na verdade, que irão assumir o pleito para 2025, eles precisam ter esse olhar. Primeiro, que é um poder separado do poder executivo, e nós devemos e podemos caminhar juntos, mas que são poderes diferentes e separados. E segundo, que nós precisamos resgatar, né, a concepção positiva dessa casa de leis, que também é uma casa do povo. E em relação ao executivo, o que que você acha que poderia ou precisa, o que que é mais urgente de se resolver, no município, que o executivo precisa agir e o legislativo também possa agir, assim? Eu acho que a gente teria, eu inclusive irei propor isso, né, mas eu acho que, são 2 pautas que eu acredito ser urgente, que a gente precisa levar isso para o legislativo e para o executivo. Primeiro é a questão da saúde pública, né, nós estamos, com alguns problemas ainda em relação à saúde pública no município, e apesar do nosso hospital Casa de Caridade São José ser uma autarquia, então ele não está vinculado à municipalidade, à governança da municipalidade, mas nós precisamos dialogar seriamente sobre a situação que o hospital se encontra. Inclusive, recentemente, nós perdemos a maternidade, Alegre não tem mais atendimento para maternidade. Isso é um problema que eu considero muito grave, principalmente porque minha pauta também é a questão dos direitos da mulher. É uma cidade polo, né, de alguma maneira da região. É uma cidade pequena, mas que ela é uma referência, exato. Não, Alegre já foi uma referência no tocante ao atendimento do hospital. Hoje não é mais. Hoje nós precisamos sair de Alegre, para Jerônimo, para Cachoeira ou para Guaçuí, para uma série de atendimentos. Então nós perdemos muito no tocante ao atendimento do hospital. Então a gente precisa conversar seriamente sobre isso. O hospital tem uma dívida pagável, que é uma dívida mensal, e essa dívida, ela impede que o hospital tenha uma série de eh, convênios com o SUS. Então, a gente precisa seriamente conversar sobre isso e entendendo como atuar enquanto 11 vereadores nesse sentido e o executivo. Então, eu acho que essa seria uma das primeiras pautas. E a segunda pauta, que eu também acho super importante, é resolver o problema relacionado ao meio ambiente de Alegre. Nós temos aí previsão de períodos de chuva chegando, nós tivemos uma enchente considerável, né, em Alegre, assim como aconteceu em outros municípios, mas nós também sofremos com essa enchente em março desse ano, então a gente precisa pensar em ações efetivas de como evitar problemas e aprender a segurar a água, que eu entendo que no tocante ao meio ambiente é um dos bens mais valiosos que nós temos, e sabemos que os estudos nos mostram que dentro em breve nós teremos uma escassez de água potável enorme, e nós precisamos entender isso e atuar. Então a gente Alegre ainda tem uma cidade que não tem tratamento de esgoto específico, ou seja, na nossa casa chega uma água tratada, mas os dejetos da nossa casa, de todo o ambiente do município, ele vai para os rios, então isso é um problema sério, então nós precisamos dialogar seriamente, né? Então eu acredito que se todos os vereadores eleitos e reeleitos e o executivo sentar e dialogar a princípio sobre essas 2 pautas, nós poderemos sim resolver uma série de problemas graves que nós temos. É, pautas muito urgentes, né. Renata, alguma coisa mais que você queira deixar aí pro público de Alegre ou do estado em geral, só para terminar aqui nossa conversa? Eu quero primeiro falar que a nossa vitória, né, com esse número expressivo de voto, diante de todo esse cenário que eu narrei aqui e que muitos alegrenses conhecem, porque nós tivemos esses diálogos diante de toda a campanha, né, mas eu gostaria de reafirmar que esse espaço é um espaço que
é um abrir portas, principalmente para o povo que não esteve nesse lugar, né, para o povo que se sentiu sempre excluído, acreditando que esse lugar não lhe cabia ou que ele não conseguiria alcançar esse espaço. Então, eu estou falando aqui principalmente do povo negro, do povo indígena, eu estou falando aqui das mulheres. Então, eu espero sinceramente, sabe, Rafael, que a minha chegada nesse espaço seja um parâmetro para fortalecer que outras pessoas, assim como eu, consigam alcançar esse espaço. Eu não me vejo como uma vereadora, eh, sabe, aquela vereadora que fica ali não sei quantos mandatos. Talvez seja interessante para o município uma manutenção, mas eu questiono muito isso. Eu acho que é preciso muito renovação, é preciso sangue novo, e eu gostaria muito que a nossa candidatura e que a nossa vitória fosse fortalecimento para que outras mulheres, né, chegassem nesse espaço em outros pleitos, seja municipais, seja estaduais ou seja federais. E aproveito também esse espaço para agradecer a todos que acreditaram, né, no nosso nome, nas nossas propostas políticas, eh, e que acreditam sinceramente que o voto consciente vale a pena. Sabe, Rafa, eu tenho para mim que isso foi a maior vitória que o nosso grupo teve e que as pessoas que votaram na gente também tiveram, porque eu tenho certeza que o dos 711 votos foram todos votos conscientes, e isso, para um processo que nós estamos vivendo com grandes problemas no cenário nacional, é algo extremamente positivo. E é a partir desse cenário que eu me fortaleço muito, mesmo sabendo que eu sou a única pessoa de esquerda, mesmo sabendo que eu sou a única mulher negra, mas sabendo que eu tenho um corpo por trás de mim, né, que não é só o meu corpo, né, e a minha existência nesse lugar, mas tem toda uma ancestralidade e também pessoas que colocaram na urna a certeza de que vale a pena um voto sério, um voto consciente e um voto de esperança. Bom, muito obrigado, Renata Alves. Boa sorte nessa jornada aí na Câmara de Alegres. Foi o Política ES, programa semanal do Século Diário. Terminando aí nosso giro por novas candidaturas, novos nomes, né, que acho que podem ter também, né, um futuro tanto na política local, quem sabe com voos maiores. Produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Alexandre Bizinoto, aqui no Rocket Studios. Continue acompanhando o Século Diário, www.seculodiario.com.br. Todo dia tem notícias sobre o Espírito Santo. Siga nossos canais aí para saber das novidades. Obrigado, até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.